Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ademir Júnior, pastor da Assembleia de Deus Montese. Estou aqui com os irmãos para compartilhar o capítulo de número 13 do nosso credo, que versa sobre a ceia do Senhor. De início, eu preciso ler com os irmãos aqui o cremos, que diz: cremos, professamos e ensinamos que a Santa Ceia do Senhor é o rito da comunhão e ilustra a continuação da vida espiritual. Nós vimos na semana passada com o pastor Alexandre, o capítulo número 12, que o batismo ele acontece uma única vez, isso simbolizando o novo nascimento. A Santa Ceia ela já acontece mais vezes ou por vezes, celebrando essa comunhão do crente com o nosso Senhor Jesus. E segue da seguinte forma: tal ordenança foi instruída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa na companhia dos seus discípulos. Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do novo nascimento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, conforme Mateus capítulo 26, versos 26 e 28. Desde então, a igreja vem celebrando esse memorial e proclamando a nova aliança. Esse novo concerto é cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso de número 29. E a nossa Páscoa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Isso está na página de número 131 do nosso credo. Pronto, irmãos, posto isso, o que diz o credo, nós vamos agora para a aplicação da ceia do Senhor Jesus. Primeiro eu queria apresentar para os irmãos sobre as formas, que esse sacramento ele é celebrado. Nós temos basicamente três formas: a chamada transubstanciação, que crê que os elementos da ceia se tornam literalmente no corpo de Cristo. Isso é celebrado pela Igreja Católica. Nós temos também a forma da consubstanciação, que ensina que Cristo está espiritualmente presente nos elementos da ceia. Essa prática da consubstanciação, ela é seguida pelos luteranos. E nós temos a terceira forma, que é a forma do memorial, que ensina que os elementos eles apenas representam uma representação simbólica do corpo de Cristo. Esta forma ela é celebrada pela maioria das igrejas evangélicas. Portanto, nós temos essas três formas e nós, assembleianos, nós comemoramos ou celebramos a ceia na forma memorial, sabendo que o corpo de Cristo está simbolizado no pão e o sangue de Cristo está simbolizado no vinho. Então, posto as formas, como vimos acerca do entendimento da aplicação desse sacramento na vida da igreja, nós temos também um outro critério, que é o critério dos participantes, ou seja, quem são os que participam da ceia do Senhor, quem são os que participam do sacramento. Nós temos uma visão chamada ultra restrita, que ela diz que somente os membros daquela congregação podem participar da ceia. Nós temos também uma versão chamada restrita, que somente os membros da denominação podem participar da ceia. Mas também nós temos uma visão chamada visão livre. E essa visão ela diz o seguinte, que todos os que são batizados e que confessaram a fé evangélica podem participar da ceia do Senhor. E também nós temos a chamada ultra livre, que é onde diz que todos os que estão presentes podem participar da ceia. E eu lembro de um episódio nessa visão ultra livre, eu estava pastoreando uma determinada cidade, participando de um evento de pastores daquela cidade. Lá foi celebrada a ceia do Senhor para todos aqueles irmãos, todas as denominações evangélicas. E minha filha pequena, tinha 8 anos de idade, e nós sentamos ao lado de um pastor, e quando foi celebrada a ceia, o pastor disse
para ela: participe. E ela olhou para mim assim e achou um pouco estranho, porque ela já havia sido orientada, como todos nós somos orientados, que na nossa igreja ela digamos assim, a participação é livre desde que nós sejamos batizados em água, como vocês viram a explicação do capítulo anterior sobre o batismo em água. Então, nós temos esse entendimento de que quem participa da ceia, aqueles que confessaram a Jesus, que deram, digamos, esse passo inicial na sua conversão, que foram batizados em águas e agora estão, digamos assim, cumprindo os mandamentos da palavra de Deus e estão dignos de participar do pão e do vinho. No capítulo que segue aqui sobre a ceia, ele fala sobre o significado da ceia do Senhor. O que significa? Primeiro, ele chama a nossa atenção dizendo que a ceia do Senhor é um rito contínuo da igreja visível, ou seja, é como a igreja demonstra publicamente ao participar da ceia que ela tem essa comunhão com o Senhor, que aguarda o Senhor, porque a ceia é um evento escatológico, porque ele diz que nós devemos fazer até que ele venha. E não só isso, quando nós participamos da ceia, também estou confessando publicamente que sou igreja e que estou em comunhão com a minha família, em comunhão com a igreja, em comunhão com a sociedade, e que estou aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para vir buscar a sua igreja. Interessante que o texto diz em 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, cada dia, cada momento, em cada ocasião que participamos da ceia, nós estamos proclamando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo para a redenção da humanidade. E o texto aqui do credo, ele chama a tua atenção e a minha para a expressão todas as vezes. E essa expressão todas as vezes, ele está dizendo justamente que nos remete a essa continuidade, ou seja, a essa frequência em que devemos participar da ceia, porque cada vez que participamos da ceia, além de anunciar a volta do Senhor, estamos reavivando, reacendendo essa chama, essa esperança de que um dia nós estaremos com Cristo na glória, estaremos com Cristo nas mansões celestiais. E ele chama a nossa atenção também para essa expressão todas as vezes, que ela nos remete a pensar sobre assim, temos aqui o passado, que fala da morte do Senhor Jesus, temos o presente, que é a nossa comunhão com Cristo, e também não só isso, a nossa comunhão com os irmãos, e também todas as vezes nos remete acerca do futuro, ou seja, que futuro é esse? A volta do Senhor Jesus, quando nós estaremos com Ele em glória. Também o credo chama a nossa atenção para o método, ou digamos a forma, como a igreja apostólica, os apóstolos celebravam a ceia do Senhor. Então ele dá a ideia aqui de que os apóstolos celebravam, conforme Atos capítulo 20, verso de número 7, que eles faziam essa celebração semanalmente. Eles faziam essa celebração semanalmente. E nós, assembleianos, como nós fazemos? Como nós celebramos? O texto aqui diz que nós celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão e comunhão e ação de graça. Mas, se você participa da nossa igreja, você sabe que o nosso, digamos assim, ritmo ou a nossa frequência é mensal, uma vez por mês. Cada igreja, cada congregação, ela se reúne para estar ali em torno na mesa do Senhor, celebrando a ceia. Mas isso não impede de que um irmão, ao visitar uma outra congregação, ele possa participar. Mas a frequência da sua congregação é uma vez por mês. Tá certo? Então nós atualmente celebramos com essa, digamos assim, periodicidade. E aí, amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz assim, ó, ela é ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em água, em plena comunhão com a igreja. É uma coisa que ele chama a nossa atenção, porque se a ceia remete para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tem uma passagem na Bíblia que diz assim, se eu for ofertar, se eu for levar a minha oferta e perceber ou
identificar que alguém tem algo contra mim, então eu devo me reconciliar com ele para ofertar. Agora você imagine para participar da ceia, que é um evento escatológico, ou seja, se eu estou participando com dignidade, se eu estou participando em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, em comunhão com a minha família, nada nos impede de que, se acontecer a volta do Senhor Jesus, a parousia, naquele momento, nós estaremos com Cristo na glória. E aí, ele também chama a nossa atenção para a exigência desse momento, a exigência dessa solenidade. Ele diz assim, essa ordenança exige um autoexame, por isso que Paulo diz na sua carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, ao participar desse ato, naquele momento em que eu estou, ou até mesmo antes, quando eu estou me preparando para ir para a igreja, eu já devo fazer essa reflexão, esse autoexame sobre a minha vida, sobre a minha conduta, sobre a minha postura, os princípios pelos quais eu estou regendo a minha vida. Porque não adianta, amados irmãos, nós levarmos a nossa vida de qualquer jeito e de qualquer maneira e participar da ceia de qualquer maneira, tornando isso algo indigno para a minha vida, porque a Santa Ceia também nos remete a esse momento de reflexão e de que eu preciso pautar a minha vida segundo a palavra de Deus, porque a qualquer momento, em uma dessas horas, diz o texto, Jesus virá para buscar a sua igreja. Ou seja, na hora que eu tomo a ceia ou participo da ceia do Senhor de forma indigna, sem fazer essa reflexão, sem fazer essa análise, sem me penitenciar, ou seja, pedir perdão, sentir a culpa de algum erro, alguma falha que eu tenha cometido, diz o texto que eu serei culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, o texto diz que eu estarei sendo responsabilizado pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, que Deus possa trazer a você essa reflexão sobre essa importância da ceia do Senhor, sobre essa importância de manter uma vida santa, uma vida de comunhão, uma vida ali que está baseada, está pautada nos princípios da palavra de Deus. O segundo momento aqui, o segundo texto do nosso credo, ele chama a nossa atenção para os elementos da ceia. Os elementos, a Bíblia diz que Jesus participa ou partilha da Páscoa com seus discípulos. Em seguida, ele institui a Santa Ceia e ele toma como base dois elementos. Ele vai tomar o pão e o vinho. E ao pegar o pão, ele diz, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Está em Mateus 26 e 26. Depois ele diz com o cálice, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. Interessante que esse momento aqui de anunciar, ou em que Jesus está anunciando essa comunhão, está estabelecendo a Santa Ceia, nos remete também àquele momento lá do capítulo 6 de João, quando Jesus está operando milagres, está fazendo ali maravilhas, mas em seguida Jesus começa a ensinar a palavra e ele começa a ministrar, e ao ministrar a palavra ele diz assim, o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, ou seja, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos ficam meio que sem entender. O texto diz que a multidão já começa a se dispersar, alguns já começam a abandonar Jesus, porque não entenderam o discurso, não entenderam o que Jesus estava ensinando naquele momento, e agora novamente aqui, ao instituir a Santa Ceia, Jesus diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Como ele poderia estar dizendo literalmente, se ele está pegando o pão na sua mão? Como é que ele poderia estar ali presente? Então ele está chamando a nossa atenção justamente para essa presença, para esse compromisso, para essa ação de nós estarmos recebendo o seu corpo, recebendo o seu sangue de forma simbólica, mas que isso me impulsiona a uma prática, isso me impulsiona a uma mudança de comportamento, isso me impulsiona a uma mudança de postura, porque é impossível aquele que é corpo de Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos corpo, nós somos membros do corpo, do qual Cristo é o cabeça, é impossível que aquele que é motivado
a participar da ceia e que agora participa ou partilha do corpo de Cristo, ele não tem uma vida mudada. Ele mantém uma vida de imprudência, de decisões equivocadas. É importante nós recebermos o corpo de Cristo na nossa vida e que esse corpo agora que eu me alimento de forma simbólica, que eu participo de forma simbólica também, tem essa ação transformadora na minha vida, que já aconteceu na justificação, que já aconteceu na regeneração, mas agora ele está acontecendo no processo de santificação. Então Jesus pega ali esse pão, olha para os discípulos e diz assim: isto é o meu corpo. Não só isso, todo o processo pelo qual o trigo passa, desde quando ele é cortado, que ele é peneirado, todo aquele processo que o trigo passa, a Bíblia diz que Jesus também passou para que hoje nós estivéssemos aqui com acesso aos céus, com acesso à vida eterna. Jesus padeceu, diz o texto de Isaías, que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Jesus passa por todo esse processo e está ali agora simbolizado no pão, para que nós pudéssemos hoje estar livres em Cristo e sendo agora dignos de entrar nas mansões celestiais. E ele diz assim, o texto do credo: tendo Jesus ministrado pessoalmente os dois elementos aos seus discípulos, diz o texto, fica cabalmente demonstrado que a expressão isto é meu corpo, isto é meu sangue, não são literais, mas refere-se a uma linguagem metafórica, ou seja, o próprio autor aqui do credo, ele descreve justamente essa linguagem simbólica, porque Jesus está agora tomando o pão nas mãos, e tomando o cálice, está entregando aos seus discípulos. Então, essa ação já demonstra que não há ali uma literalidade, ou seja, não é literalmente o corpo de Cristo, não é literalmente o sangue de Cristo, mas sim o símbolo do seu corpo que foi ali rasgado, que foi ali, digamos assim, dilacerado na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar com vida em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, essa é a passagem que fala o nosso credo. Ele só é 2 páginas, tá certo? Muito simples, mas se os irmãos desejarem mais informação sobre a Santa Ceia, inclusive uma explicação bem mais apurada sobre as ordenanças, inclusive o Stanley Horton, ele faz lá a diferença lá, explicando sobre sacramento e sobre ordenança. Então os irmãos têm como recorrer ali, dá uma pesquisada na teologia sistemática do Stanley Horton. Também tem o nosso credo, como nós falamos, e também nós destacamos sempre para os irmãos a importância da leitura da Bíblia, a importância do estudo da Bíblia Sagrada, para que cada vez mais nós possamos estar na presença do Senhor com dignidade, tendo cada vez mais a nossa vida moldada e trabalhada pela ação da palavra de Deus em nossas vidas, e todas as vezes que participarmos do pão e participarmos do vinho, participemos com alegria, participemos com dignidade, participemos com vontade, tendo esta convicção de que cada ceia é um ato profético e em breve nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde. Não esqueça, curta a nossa página, dê um like, compartilhe, para que mais pessoas também possam ser informadas acerca do nosso credo. Deus abençoe a todos. Amém.